Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos o nosso amigo, nosso companheiro de saraus a plenos pulmões, Almério Barbosa, com o seu Inclusão Social, que nós conseguimos no Recanto das Letras. Inclusão social total. Do futebol, admiro muitos jogadores, mas meus heróis são os professores. O futebol também faz inclusão, mas é de 1 em 1 milhão. Já a boa educação pode incluir todos os pobres da nação. Muito obrigado, Almério, pela sua contribuição, por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado. Bem, prosseguindo com o nosso estudo, com as nossas considerações sobre a preposição. Vamos agora para a 10ª parte. Está virando saga como se fosse uma... Harry Potter. É isso, obrigado, Elide. Agora nós vamos estudar a preposição até. Esta preposição indica o limite, o termo de movimento, e acompanhando o substantivo com artigo, definido ou indefinido, pode vir ou não seguida da preposição a. Vamos ver com um exemplo. Caminharam até a escola. Nesse caso, nós podemos ou não usar o a com acento grave. Lembram-se? Então, o acento grave é aquele acento que indica quando há crase. Nesse caso aqui, nós podemos ou não utilizar o acento grave. Caminharam até a escola ou caminharam até a escola. A pronúncia é a mesma. Agora nós temos um outro exemplo. Ouvindo isto, o desembargador comoveu-se até as lágrimas e disse com muito estranhado afeto. Esse é um exemplo retirado de Camilo Castelo Branco. E ainda tem um outro também de Camilo Castelo Branco. E prometeram ser-lhe amparo até ao fim. Tem ainda um outro. Albernaz saiu fora da roda dos amigos e foi até a um canto da sala. Observem que Camilo Castelo Branco ele resolveu utilizar o acento grave e nos dois exemplos citados. Já esse outro exemplo, o autor não utilizou. Perceberam? Como ele é opcional, os autores não utilizaram. Um resolveu utilizar e o outro resolveu não utilizar. É preciso distinguir a preposição da palavra da inclusão até, que se usa para reforçar uma declaração com o sentido de inclusive, também, mesmo, ainda. A preposição pede pronome pessoal oblíquo tônico e a palavra de inclusão pede pronome pessoal reto. Perceberam a diferença? Vamos ver nos exemplos. Ele chegou até mim. Perceberam? Ele chegou até mim e disse toda a verdade. Até eu recebi o castigo. Aqui temos o pronome do caso reto, eu, e aqui temos o pronome do caso oblíquo, mim. Certo? Para fazer a distinção. Vamos a uma outra situação, uma outra preposição. Preposição com. Aparece nas circunstâncias de companhia, ajuntamento, simultaneidade, modo, maneira, meio, instrumento, causa, concessão, principalmente seguida de infinitivo e também em oposição. Vamos aos exemplos. Quando os bons capitulam com os maus, sancionam a própria ruína. Exemplos de Marquês de Maricá. Aqui nós temos o com, que é a preposição que está indicando essa concessão. A economia com o trabalho é uma preciosa mina de ouro. Temos novamente aqui a preposição com. Inicia o complemento de muitos verbos e nomes, complemento relativo e complemento nominal. O lisonjeiro conta sempre com a abonação do nosso amor próprio. Outro exemplo de Marquês de Maricá
temos aqui o com. O homem que não é indulgente com os outros, ainda se não conhece a si próprio. Outro exemplo de Marquês de Maricá. Temos aqui a preposição utilizada com. Vamos ver agora algumas situações em que nós vamos utilizar a preposição contra. Denota oposição, direção contrária, hostilidade. Lutava contra tudo e contra todos. Remar contra a maré, é uma oposição. Votar contra alguém, aqui temos uma outra oposição. Condenam bons mestres como galicismo o emprego desta preposição depois do verbo apertar. Vocês sabem o que é galicismo? É quando nós empregamos indevidamente uma palavra do francês. Tudo bem? Quando nós empregamos uma palavra do francês, alguns gramáticos chamam esse fenômeno de galicismo. Vou repetir então. Condenam bons mestres como galicismo o emprego desta preposição depois do verbo apertar, estreitar e sinônimos, apesar dos exemplos de escritores corretos, uso que se vai generalizando. Apertei contra o coração o punho da espada. Mais um exemplo. E Dulce caiu nos braços do guerreiro trovador, que, desta vez, a estreitou contra o peito. Notem que são exemplos de escritores tradicionais, escritores clássicos, que utilizaram, embora as gramáticas considerassem como galicismo. E como o próprio Bechara mencionou, o uso está se generalizando. Isso significa que é mais uma questão dos puristas. Alguns gramáticos puristas da língua condenam, mas isso não significa que nós não possamos usar, tudo bem? Porque grandes escritores usaram, se os grandes escritores usaram, isso nos habilita a utilizar também. Também se considera como galicismo contra no sentido de em troca de, bem como no sentido de junto a, ao lado de, como nesse exemplo aqui. Dar a mercadoria contra recibo, por mediante recibo. Encostar um móvel contra a parede, por junto à parede. Vocês podem observar que são expressões que nós ouvimos com frequência. Encostar um móvel contra a parede. Você já ouviu essa expressão, Elide? Sim. Ah, eu tenho certeza. E dar a mercadoria contra recibo é uma expressão que eu, como já trabalhei muito em área comercial, já ouvi também contra recibo. Isso significa que, embora seja considerado galicismo, nós vamos ver que na prática essas expressões são usadas. Então é uma recomendação, mas é uma recomendação que não significa que seja proibido de usar. Mesmo porque, conforme nós já dissemos aqui, a gramática recomenda. A gramática não pune quem não seguir a gramática. A gramática é só uma recomendação. Tudo bem? Bom, nós vamos prosseguir ainda com o uso com o emprego de mais algumas preposições. Espero que vocês tenham gostado até aqui, espero que vocês continuem acompanhando. Nós vamos continuar sempre homenageando alguns amigos poetas, porque as pessoas todas escrevem, as pessoas têm uma veia poética, até eu tenho uma veia poética. E é importante que as pessoas escrevam, é importante que as pessoas soltem a imaginação. Imaginem, fechem os olhos e se imaginem escrevendo, se imaginem sentindo o vento. E aí coloquem-se a escrever, vão sair situações boas, vocês vão ficar surpresos com o que vocês podem conseguir escrever. É só colocar a imaginação para funcionar. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando ok, dando seu positivo, continuem dando suas sugestões, dando os seus pareceres, e eu responderei a todos os pareceres. Continuem acompanhando os meus relatos no Recanto das Letras,
E eu estou também no Facebook, se quiserem, pode me acompanhar também no Facebook. Para me encontrar é muito fácil. É só ir lá no Google, no Dr. Google, e procurar como Bispoeta. Logo vocês vão ver que Bispoeta sou eu, Fernando Bispo da Silva. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem todos com Deus.